Ora bem, neste vídeo vamos falar sobre o artigo de divulgação científica. Como o título diz, artigo de divulgação científica é um género textual que serve para expor e informar factos relevantes de uma área de conhecimento, normalmente ligado com a ciência, mas não só. Visa, portanto, dar a conhecer factos científicos a um público mais alargado, que não é muito especializado e, portanto, não sabe muito sobre o assunto, e este texto ajuda a simplificar um assunto que é, por natureza, complexo. Caracteriza-se pela objetividade da linguagem e pelo rigor. O artigo de divulgação científica tem também marcas de género, por isso temos que utilizar a informação significativa e seletiva, portanto, a informação mais relevante sobre o assunto, divulgação alargada de factos científicos que foram estudados e, portanto, que há dados sobre o assunto e, portanto, que suscitam o interesse do público em geral. Quando escrevemos um texto de divulgação científica, devemos encadear muito bem os tópicos tratados, portanto, não deixar a informação muito confusa, nem baralhada, portanto, encadear usando conectores. Também devemos dar alguma relevância a aspectos paratextuais, como sejam as imagens, a bibliografia e mesmo os gráficos. Este texto tem também como marca o caráter expositivo, estamos a expor um assunto. Mais algumas marcas deste género. Temos que hierarquizar as ideias, quer dizer, colocando as mais importantes em primeiro lugar e depois ir colocando as ideias menos importantes a seguir. Temos também que explicitar as fontes, isto é muito importante, quais foram as fontes consultadas para conseguirmos escrever este artigo. Devemos ser muito rigorosos e objetivos e a linguagem deve ser muito bem escrita, de um português padrão, para que toda a gente compreenda o que se disse sobre o assunto. O artigo de divulgação científica não tem uma estrutura fixa, mas normalmente apresenta um título com a identificação do tema do artigo, um resumo, que pode ser opcional, pode ter 100 palavras ou a 200 palavras, que é um breve resumo do artigo. Depois tem o texto, o corpo do artigo, com uma introdução com um resumo do conteúdo do artigo, depois o desenvolvimento ou o corpo do texto, onde se apresenta a informação seletiva, se hierarquizam as ideias, se fala das fontes consultadas e depois uma conclusão que se retoma as ideias principais desenvolvidas no corpo do texto. Então, vamos ver aqui um artigo de opinião versus um artigo de divulgação científica. Não são a mesma coisa. Portanto, ao contrário do artigo de opinião, que pode apenas exprimir ideias próprias, o artigo científico expressa o pensamento pessoal ou a argumentação de quem escreve o texto, mas apoiado em autores muito conceituados, muito conhecidos, que têm trabalho sobre esse assunto, e em resultados obtidos em experiências realizadas, e também se faz a análise dos dados que foram publicados sobre esse assunto. Então, não esquecer, no momento da redação de um artigo científico, devemos ter em conta o seguinte: a estruturação do texto, que deve ser coerente e formado por sequências articuladas de forma coerente. Portanto, não dizer informação que não seja relevante e não tenha coerência.
na apresentação de conceitos precisos e válidos cientificamente. Portanto, temos que nos apoiar em dados que foram feitos por outros investigadores. Explicitar a origem das informações e da fonte. Quanto à linguagem, deve ser coerente, objetiva, precisa, clara e correta. Então, sugiro como artigo de divulgação a leitura deste artigo que encontras no site querosaber.com.pt e o título diz assim: em 2050, metade de nós terá dificuldade em ver ao longe. Porquê? Julgo que este título interessa a todos nós, portanto é de interesse geral e por isso constitui um excelente artigo de divulgação científica. Já sabes que a finalidade desse tipo de texto é expor um conteúdo de natureza científica, portanto que foi estudado, que foi experimentado, que há dados, há resultados. E agora vamos mãos na massa. Então, proponho-te aqui algumas atividades. O texto referido no slide anterior. Em 2050, metade de nós terá dificuldade em ver ao longe. Porquê? Aborda um tema de natureza científica que certamente interessa a um grande número de pessoas. A primeira pergunta é que te coloco qual é o tema do texto. A segunda pergunta, como se encontra estruturado. E depois a terceira, que outros assuntos costumam ser abordados em textos de divulgação científica como este. Se quiseres saber, conhecer outros artigos, entras neste site, no sítio Quero Saber, e escolhes um tema da tua preferência e peço-te que o sintetizes para apresentares aos teus colegas na aula. E é tudo por hoje.